bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Meu nome é Hernani Souza, eu sou terapeuta integrativo de yoga e massoterapia aqui no Hospital de Amor em Barretos. Estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez nesse programa, um programa que é pensado, tanto para os nossos colaboradores, quanto para os pacientes, acompanhantes ou você que está aí procurando dicas, querendo aprender mais como dormir melhor, como ter mais saúde a partir do seu sono, E seguindo hoje nas nossas propostas, caso você queira começar a ver lá do início, a gente também tem um canal no YouTube com uma playlist com várias dicas que estão gravadas lá dos programas que já passaram, tá bom? Que você pode também assistir, compartilhar com todo mundo que precisa dormir melhor nesse tempo que a gente está vivendo. E seguindo adiante, temos mais um tema novo, quero que você fique aí para conhecer essa história e poder aprender mais aí sobre o seu sono com uma profissional que nós estamos convidando aqui nessa sequência, nosso espaço novo, o estúdio novo e também um formato novo aqui de entrevistas para você. Então hoje nós vamos falar aqui sobre um tema importante e nós convidamos aqui uma psicóloga, que é a querida Patrícia Barberá Galego. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Hernani. O prazer é meu, Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom. Patrícia, para a gente poder conhecer mais sobre você, queria que você comentasse, antes da gente falar aí sobre as dicas para o sono, como que foi essa escolha sua para a psicologia? Como que surgiu isso na sua vida? Sim. Bom, eu escolhi a psicologia mais ou menos na minha adolescência, quando eu tinha 16, 17 anos. Muito bem. E uma das coisas que me fez trilhar esse caminho foi uma reportagem que eu vi de uma psicóloga, que ela era psicóloga do Médicos Sem Fronteiras, que é a Débora Noll. E hoje ela trabalha na Fiocruz, e está gerenciando aí essa parte da psicologia na pandemia. Então eu fiquei admirada pelo trabalho dela, pelas possibilidades da psicologia ali em outros países. Que legal! Em situações. Nessa época já, pensando ali, o que eu vou fazer. Sim. E aí foi direto. Foi um disparador. E aí eu gostei muito sempre da área da saúde durante a faculdade, E aí, por isso que eu procurei, e escolhi a área hospitalar, de psicologia hospitalar e agora de oncologia. Muito então, bem, muito bem. E aí você veio direto para Barretos ou você passou por alguma outra unidade antes? Eu fiz faculdade, na Universidade Federal de Uberlândia. Tá. E aí depois eu fiz residência multiprofissional lá também, Entendi. Que é um programa que você trabalha 2 anos no hospital, E foi num hospital geral, então eu passei por várias áreas assim do hospital. Muito bem. E veio direto para Barretos? Aí depois eu vim para cá, para Barretos. E você está há quanto tempo aqui? Eu tô há 1 ano e 10 meses. Muito bem. Tem um tempinho. Muito bem, muito Sim. bom. E aí você trouxe, Você trouxe esse tema para a gente falar hoje, que é a respeito, dos transtornos. Sim, eu pensei de falar um pouco sobre as alterações de humor, os transtornos de humor e como que isso influencia no sono e vice-versa, que na verdade é um caminho aí, uma via de mão dupla. E quando a gente fala dessas alterações de humor, a gente que está assistindo, quais alterações? A gente percebe que o humor altera ao longo do dia, mas quando que isso passa a não ser, algo... Como Sim. aquele termo mesmo, desculpe. Que fica um pouco, que pode virar um transtorno, pode virar um adoecimento. Isso. Sim. A gente vai ver, porque igual você falou, as alterações de humor, as oscilações de humor ao longo do dia, elas são normais, naturais e esperadas, o momento que começa a virar, algo um pouco mais significativo, quais são os indicadores que a gente percebe, que passa para essa alteração aí, que já precisa de um cuidado da saúde mental, É a frequência desses sintomas, dessas alterações, a intensidade com que eles variam, e também o sofrimento que a pessoa tá sentindo diante disso. Bem. E se isso talvez influenciar ela também nas atividades do dia a dia, se está prejudicando ela ou se não, ela consegue mesmo sentindo tudo isso ser um pouco funcional ali. Tá. Então aí esses são os indicadores que norteiam a nossa prática. Exatamente, era essa palavra que eu estava buscando, que era funcional, Então, sim. em que momento que a gente percebe
que eu estou ali, né? Acordei, estou muito bem e de repente tem um pico, fico mais nervoso, fico triste, daqui a pouco fico mais nervoso novamente. Então, se isso começa a acontecer com muita frequência ao longo do dia, é um indicativo de que eu preciso buscar uma ajuda. Sim, sim. Porque aí uma frequência ao longo do dia e também essa constância que eu acho que você disse, né? A frequência, a intensidade, a intensidade. Né? A ponto de prejudicar ali o funcionamento da pessoa e causar um sofrimento para ela. Então, às vezes, não só a frequência, mas também a intensidade. De repente eu tendo a intensidade, choros repentinos, ou de repente aconteceu uma coisa simples e aí eu grito lá no trânsito porque o sinal não abre. E aí eu preciso já pensar sobre isso. Entendi. Muito bem. E que associação que a gente pode fazer isso com o sono? Como que a gente percebe que o sono pode deixar, né, isso mais agravado? Sim. Então, na verdade, quando a gente tem uma alteração de humor significativa, ela vai alterar algumas questões nossas biológicas, né? Uma delas é o sono. Então, a pessoa ela pode ou dormir muito, né? Ou dormir pouco, né? Mesmo se ela tiver ou uma alteração de humor ali que caracterize mais uma ansiedade ou que caracterize mais uma depressão, mesmo assim, né? Ela pode dormir muitas horas, né, na noite, antes ela não era assim, ou então poucas horas, né, e fica sempre nesse estado de alerta. Então eu percebo que as alterações de humor, elas estão por trás da queixa que vem pra gente da psicologia, né, que é eu estou com insônia. Né? Quando a gente vai ver, né, explorar isso um pouquinho mais, a gente vai vendo que tem ali todo um contexto que está justificando isso. E você percebe que é mais pela insônia, né? Ou pela hipersonia também, né? Que a gente quase não fala disso, né? Sim. Que é o caso de quem dorme muito, né? Sente um sono muito. Ou de pessoas que não estão conseguindo dormir. Como que você tem percebido isso? Sim. Então, cada pessoa ela vai reagir de um jeito, né? Mesmo pessoas deprimidas, às vezes a gente pensa, né? Ela vai dormir muito. E pode ser, né? Muito característico. Até como a pessoa que está deprimida ou com alguns episódios ou traços deprimidos, ela vai ter um pouco mais de desprazer e uma letargia, assim, uma dificuldade de realizar as atividades do dia a dia. Né? Então, na hora que a realidade, o viver está muito difícil para ela naquele momento. Então, o fato dela dormir, né, de certa forma, pode ser até uma fuga. Né? Vou dormir para não sentir aquela dor, para não viver. Né? E ela fica mais cansada mesmo, né? Porque ela tem mais desprazer nas atividades. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que está deprimida, ela pode ter insônia, né? Que é muito comum, principalmente quando ela deita, ela consegue dormir, mas aí ela acorda várias vezes durante a noite, né? Isso é bastante comum também de acontecer. E então, você tem percebido mais, assim, mais de qual, assim? Sim. Mais com insônia ou mais... com essa outra fuga, com esse sono prolongado. Sim. Tem percebido mais qual, assim? Eu percebo que varia muito, né? Eu acho que de pessoa para pessoa, né? E de como que se dá também essa alteração do humor, né? Mas muitas pessoas ansiosas, por exemplo, né? Ou que estão passando por uma situação difícil, elas têm mais dificuldade de dormir, né? E vai ser numa via de mão dupla, porque aí ela vai ter dificuldade de dormir, aí no outro dia, né? Ou ela vai compensar dormindo, né? Ou então ela vai ficar naquela sonolência, vai ficar mais irritada, vai ter dificuldade de reter algumas coisas na memória, de se concentrar. Isso vai prejudicando a qualidade de vida dela e vai virando uma via de mão dupla mesmo, uma bola de neve. Né? Então isso a gente percebe muito que acontece. Porque a pessoa que está ansiosa, né, ela também tem algo alertando ela o tempo todo, né? É um perigo que às vezes é ou não um perigo real, né? Mas é um perigo que ela está entendendo como perigo. Então isso vai deixando ela em alerta o tempo todo. Exato. E aí na hora de dormir, a hora que vem. Quando você fala, né? Você falou a respeito disso que é muito importante, né? Porque para a pessoa, a gente que está do lado de fora, né? O ansioso, como você disse, ele está ali sentindo um perigo real. E muitas vezes um comportamento, né? Você que está assistindo a gente pode se identificar com isso. Muitas vezes um comportamento é de quem está à volta desvalorizar aquilo, né? Que o outro está sentindo.
né? Que a gente está falando aqui dos relacionamentos, né? Que também interferem muito no sono. Então, o que você diria sobre isso, assim? O que você diz sobre esse comportamento de quem convive com o ansioso e, é claro, também do próprio ansioso para lidar com esse perigo iminente? Sim, sim. A pessoa que ela é ansiosa, né, não generalizando, é claro, né, Isso. mas a maioria dos ansiosos, eles têm uma postura diante do mundo, que é aquela tentativa de querer controlar todas as coisas, né, e aí eles percebem que eles não têm controle sobre muitas poucas coisas, né, na verdade. Sim. Então, por isso que eles sofrem, né, e aí vem essa ansiedade, né, essa crise, principalmente diante de um momento mais angustiante. Eu sempre costumo dar um exemplo, né, que é como se fosse uma panela de água no fogo, né, e com a água borbulhando. Então, o ansioso, ele é assim, quando ele tá naquele pensamento mais acelerado, tá tendo aquela taquicardia, né, tá tendo uma falta de fôlego até, né, aquela sensação assim de que vai perder o controle, o que a gente tem que fazer são técnicas, né, de mindfulness, de respiração, né, de higiene do sono também, né, para ele acalmar naquele momento, conseguir relaxar o corpo e dormir, né, que na metáfora que eu faço da panela é como se a gente desligasse o fogo para parar de borbulhar, né, mas em outros momentos também, né, o fogo vai acender de novo e aí ele vai borbulhar de novo e aí a gente vai, né, na psicoterapia, ali na relação a dois, tentar fortalecer ele, né, e ver de que forma que ele pode lidar com aquele fogo borbulhando, né, de que forma que a gente pode ver um jeito ali, né, para avaliando, é claro, a psicologia, né, a personalidade dele, os traços de personalidade, o que é que está acontecendo, né, e entendendo um pouco mais esses pensamentos e fornecendo estratégias ali, né, para pensar junto, para refletir, né, e até para ver, né, que crenças são essas que tá mobilizando tudo isso, né, que fogo que tá fazendo borbulhar tanto, né, então a gente vai nessas duas vias, né, na hora da crise a gente abaixa, né, faz de tudo ali para controlar, mas a gente também vai para o contexto da crise, né, o que motivou a crise. Muito bom. E falando nisso, né, você falou aí sobre que maneira prática que você sugere, né, que a pessoa possa fazer algo na hora de dormir ou durante o dia ou quando acorda, enfim, para que ela possa melhorar essa qualidade, né, diante desse comportamento, né, que a gente está falando do ansioso, né? Sim. O que ele pode fazer? Sim. Bom, em relação assim, a algumas condutas, né, e orientações que a gente passa mais diretivas, né, no sentido do que ele possa fazer, né, a gente trabalha, na verdade, com ele, né, aspectos ali da personalidade dele, igual eu falei, né, entendendo todo o contexto, o que está motivando, né, ver traços da personalidade, vai ali intervindo e manejando nisso, né, mas quando vem, né, aquela crise, aquela ansiedade ali, né, que às vezes isso acontece com todo mundo em maior ou menor escala e intensidade, né, a gente tenta ver alterações ali físicas e diretivas mesmo, né? Então, uma das técnicas que a gente usa, né, é para ele não querer, não se julgar naquele momento, não querer sair daquilo, né, daquelas sensações que ele está sentindo, porque são normais e está ali por um motivo, né? É o melhor que ele está conseguindo fazer naquele momento. Então, não se julgar, não ficar muito focado naquelas alterações também comportamentais, tentar focar sua atenção para outras questões, igual uma paciente já me perguntou, mas eu tenho isso na hora que eu estou deitada dormindo, eu vou focar minha atenção em quê? Né? E aí eu fui falando na respiração, no corpo, ou mesmo em imagens mentais, né? O que ela pode ir trazendo. Muito bem. Todo esse cuidado, né, como a Patrícia está colocando muito bem, ele está em trazer, né, naquele momento desse exemplo, né, que está dormindo, por exemplo, se está dormindo, é hora de dormir. Então, prestar atenção na cama, naquilo que está fazendo naquele instante e deixar o que tem para resolver depois, para fazer depois, né? E esse foi o nosso momento de acolher de hoje. Quero agradecer a presença da Patrícia. Muito obrigado por estar aqui conosco. Vou te chamar mais vezes, Patrícia. Pode chamar, vai ser um bom? prazer. Muito bom. Pessoal, então nós vamos terminando por aqui. Muito obrigado. Lembrando sempre que dormir não é perder tempo, é ganhar saúde. Tá bom? Namastê!